Minha mensagem de hoje, Evangelho de Lucas 11, de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outro, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, reconhecendo seus pensamentos, Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se vós, por meio de Beelzebul, que eu expulso o demônio, vossos filhos o expulsarem por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é por dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o e arranca-lhe a armadura do qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condições piores do que antes. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma bela mensagem do evangelista Lucas, nesta manhã, para todos nós observarmos a importância de prestarmos atenção como o mal age na humanidade. Jesus está chamando a atenção para uma coisa que naquele tempo era comum os apóstolos, os profetas expulsarem demônios. Gente, mas nos dias de hoje, eles pararam de expulsar os demônios? Ou eles continuam expulsando? Os anjos pararam de atentar? Os anjos maus pararam de atentar? Ou eles continuam tentando as pessoas? Na nossa opinião, ele continua. E na narrativa aqui do evangelista Lucas, está dizendo que sim. E com uma coisa que precisamos prestar atenção é quando um espírito impuro sai de um homem. Olha a narrativa que está escrita aqui, gente. Quando um espírito impuro sai de um homem, ele fica vagando. Se ele achar... Então, aí se ele não achar onde repousar, o que vai acontecer? Ele vai voltar. E aí, gente, olha só o que acontece. Ele volta com mais 7 espíritos impuros. E aí um exemplo bom é, por exemplo, a pessoa que é viciada em droga, a pessoa que é viciada em qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, a pessoa que bebe muito, por exemplo, lá um dia ele resolve parar. E aí o que acontece? Ele volta a ser uma pessoa boa, volta a ser uma pessoa normal. Cuidar das suas obrigações, juntar a sua família novamente, porque estava dispersa, tudo por causa do vício. Só que ele fica sendo tentado o tempo todo, e aí precisa de muita opinião, precisa de muita coragem, muita força. As pessoas precisam de muita força para se livrar daquilo, da tentação que saiu dele.
que é como um demônio mesmo quando a pessoa é tentada. Quando esses vícios é como o demônio mesmo, tentando a pessoa. E aí ele fica um tempo recuperado, se recuperando, tudo bem. E aí o que acontece, gente, quando ele tem uma recaída? Principalmente as pessoas que são usuárias de droga. Quando ele tem uma recaída, o que acontece? Ele fica pior do que o que estava antes. Por quê? Porque aquela tentação, que antes era uma tentação só, se multiplica por 7. Gente, olha que coisa impressionante. E o demônio chega, aquele espírito impuro chega e acha a casa varrida. A casa está organizada, mas está varrida, está limpa. A casa não tem nada. Por isso que a pessoa precisa se aproximar de Deus constantemente, o tempo todo o tempo, para ele ter força. Gente, nós precisamos disso o tempo todo. Termos força para enfrentar as dificuldades da vida. Porque senão a nossa vida será destruída como uma casa sobre outra, desmoronando. E casa sendo desmoronada, o que sobra? Não sobra nada. Então, por isso é que Jesus está nos alertando nessa manhã. Hoje, Ele está nos alertando agora. Ele está nos deixando essa alerta para todos nós termos muito cuidado com o que acontece de mal nas nossas vidas, com as coisas que acontecem erradas nas nossas vidas. Que de repente imaginamos que isso não tem, que isso que tinha que acontecer. Não, não tinha que acontecer. Está acontecendo. E aí a nossa obrigação, o nosso dever é pedir a Deus que ilumine os nossos dons todos os dias. Eu disse aqui outro dia que não adianta você iniciar a catequese e depois parar, porque depois não vai ter mais efeito. O efeito é contínuo. Você tem que continuar. É a mesma coisa da nossa alimentação. Por acaso alguém fica satisfeito em se alimentar uma vez só por semana? E falando em alimento, eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante em nossas vidas. Nós nos preocupamos muito de alimentar o estômago. E a nossa alma, gente, como é que fica? Se você fica uma semana sem fazer suas orações, sem fazer uma leitura na Bíblia, sem ir na sua comunidade, ouvir a palavra, partilhar, no nosso caso, partilhar a Eucaristia, essa alma fica com fome, e aí o que vai acontecendo? É uma casa vazia, é uma casa vazia, varrida, ela está até organizada, mas ela está vazia, porque tudo que existe precisa de alimento, e a nossa alma, nosso espírito, é uma coisa viva e precisa de alimento. E como é que a gente alimenta a nossa alma? Através das nossas orações. Aqui, agora, nós estamos exercitando nossa alma, nós estamos exercitando a fé e alimentando a nossa alma agora, através do Evangelho de Lucas, ou através de uma outra leitura, ou através de um outro exercício que você possa fazer, através de uma catequese, através de uma doação do seu dízimo. Através do dízimo nós estamos alimentando a nossa alma. Porque se não for assim, nós existimos como uma casa vazia, e aí fica fácil para a maldade entrar no seu coração. Uma casa vazia é de todo mundo, não tem dono. E aí fica fácil para ser invadida, até por espírito impuro mesmo. Mas os espíritos piores que invade o templo, nós que somos templo de Deus, é o demônio da preguiça, o demônio do comodismo, é a febre do coração duro. O nosso coração endurecido nos deixa com febre, a febre da preguiça. E aí, minha gente, precisamos dar a volta por cima, de nos tornarmos pessoas capazes
de agradar a Deus com o nosso dia a dia, com nossos atos. Afinal de contas, lá diz que pecamos por 3 motivos: por pensamento, obras e palavras. Então é uma das maneiras boas a gente pensar antes de falar. São Luís Gonzaga nos dá esse exemplo maravilhoso. Ele que antes de falar ou antes de agir, um jovem de 23 anos, primeiro ele ia observar se aquilo que ele estava fazendo, que ele ia fazer, ia lhe prejudicar, ia atrapalhar a sua busca na salvação. Olha, o que ele ia dizer, o que ele ia praticar, um ato que ele ia praticar, primeiro ele ia observar se aquilo ia atrapalhar a busca dele na salvação. E por isso é São Luís Gonzaga, o protetor dos jovens. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, para todos nós ficar alerto com relação às tentações que nos rodeiam, as tentações que estão aí nos rodeando todo o tempo. Por isso nós não podemos nos esvaziar de Deus, porque aí é uma casa vazia, fica fácil de ser invadida. Um bom dia para todos. Bom dia!